professor. Meu nome é Juan Rafael, sou seu aluno da matéria de Introdução à Computação. Eu estou aqui para mostrar o meu slide sobre a apresentação do projeto, né, da atividade da gente. Então, primeiro eu trouxe uma introdução, uma breve introdução sobre o surgimento, né, da linguagem C. Não vou me estender tanto aqui, né, mas de ponto de vista técnico, o surgimento da linguagem C, ela veio de uma linguagem que se chamava Algo 60, que ela foi definida em 1960. Então, essa Algo, ela era uma linguagem de alto nível e ela permitia que o programador ele trabalhasse longe da máquina, assim, né? Sem se preocupar com os outros aspectos de como cada comando, cada dado armazenado era processado. Foi criado para substituir essa Algo, ela foi criada para substituir outra linguagem que era a Fortran. E aí, essa Algo não teve sucesso, né? E aí teve outras coisas históricas, assim, né? Mas acaba que a linguagem C, ela busca manter o contato com o computador real e ainda, tipo, de dar ao programador novas condições para o desenvolvimento de programas em áreas diversas, como comercial, científica e engenharia. Não vou me estender tanto aqui, mas eu queria trazer esse dado histórico. Sobre a abordagem que o senhor pediu, pede para utilizar as boas práticas de programação, né, na parte de organizar funções e ter o código comentado. Na parte aqui de formato das perguntas, pede para as alternativas serem múltiplas escolhas e que elas têm que estar bem descritas, né, com a alternativa correta, e também ser baseada em níveis, né, ter níveis fácil, médio e difícil. Na estrutura de dados, aí tem a parte de organização, né, da estrutura de dados e que facilite, tipo, colocar perguntas, colocar novas respostas, né, na memória do código. Aqui pede também na parte de laço infinito, que é para quando o jogador quiser jogar novamente, ele consiga, não só tipo acabe o jogo e pronto, ele consiga, tipo, assim que acabar o jogo, ele já consegue jogar de novo, né? E aí tem essa parte também do registro dos jogadores, baseado em pontuação, e baseado nessa pontuação tem a parte dos melhores resultados, que é a apresentação de um placar de ordem decrescente, onde tipo o maior jogador vai estar com pontuação maior e o segundo jogador vai estar com uma pontuação menor que esse primeiro, e assim vai. Teve a parte também de escolha das perguntas, né? Na parte aleatória, que aí esse grau de aleatoriedade não vai deixar com que as perguntas se repitam e tal. Achei isso bem interessante para ter uma dinâmica melhor no jogo. E na parte daqui da codificação, eu trouxe essas bibliotecas bem padrões, né? Essas daqui. Mas essas duas aqui separadas, que é o Windows.h e MM System, elas foram usadas para colocar o som do jogo, porque também é pedido na parte aqui de áudio. Pede para colocar som no jogo, uma trilha sonora, né? Eu coloquei essas definições, que é o máximo de jogador, o máximo das letras do nome do jogador, e as perguntas também, né? No máximo tem 30 perguntas, e cada 10 perguntas são 10 fáceis, 10 médios e 10 difíceis. Tem essa estrutura que eu utilizei, que é para colocar o nome do jogador, vai perguntar ao jogador o nome, né? E aí ele digita. E aí eu coloquei a definição, que é o máximo de letras, né? do jogador. Eu usei essa estrutura void, que tem a parte de perguntas fáceis, médias e difíceis, como o senhor pediu, que é para deixar separado e que você consegue mexer melhor, manipular para colocar novas perguntas ou novas respostas, assim como tirar também. Aqui eu trouxe um exemplo dessa minha estrutura void no código, que aí tem aqui na parte das perguntas fáceis, mas
a parte média e a parte das perguntas difíceis seguem esse mesmo padrão também. E aí eu usei o switch case, né? Tem os casos de 0 a 9, e cada caso tem uma pergunta e suas respectivas alternativas. E aí o usuário ele vai escolher dentre essas alternativas. E aqui é a parte das respostas dessas perguntas. Também peguei como exemplo aqui na dificuldade de nível fácil, mas aí, de acordo com a alternativa que o usuário escolher, essa parte desse código ele vai comparar com a resposta do usuário, e se for correta, se a comparação estiver certa, vai aparecer que ele conseguiu acertar a pergunta. E com isso de conseguir acertar a pergunta, vem a parte de pontuação do usuário. Ainda nessa parte das perguntas, eu coloquei essa estrutura para embaralhar elas, para que elas consigam ficar numa ordem aleatória, não ficar aquele mesmo padrão, né? Cada vez que acaba o jogo, seja as mesmas perguntas, né? A ordem das perguntas. E coloquei essas perguntas também baseadas em dificuldades, né? Tem a dificuldade 1, que é a fácil, então você vai responder só perguntas de níveis fáceis. E tem a dificuldade 2, que é só perguntas de níveis médios. E dificuldade 3, que são perguntas de níveis mais difíceis, né? E nessas perguntas de níveis mais difíceis, eu coloquei já uma penalidade, que eu vou mostrar mais pra frente. Mas aqui nessa parte da codificação, eu coloquei de ordenar jogadores. Então, é a parte do placar lá, né? Que de acordo com a pontuação do jogador, ele vai ficar em primeiro ou em segundo, né? Vai ter essa ordem decrescente. O jogador com maior pontuação vai estar acima dos outros jogadores, né? Com menor pontuação. E aqui essa outra estrutura para mostrar no final o resultado dessa pontuação, né? Em ordem decrescente. Aqui é a parte que eu estava falando sobre a dificuldade, né? Que é a dificuldade ligada a um laço e também ligada à pontuação. A cada vez que o usuário, né, os jogadores vão acertando as perguntas, eles vão ganhando os pontos de acordo com o nível de perguntas, né, que ele escolha. Então, se é uma pergunta mais fácil, vai receber uma pontuação mais baixa. Se é uma pergunta média, a pontuação já sobe. E na parte de difícil, eu coloquei uma pontuação maior, mas também apliquei aqui nessa outra estrutura, que é a penalidade. Que a cada pergunta errada, o jogador vai perder 5 pontos. Mas eu também coloquei para ele não ficar com pontuações negativas. Ele vai perdendo 5 pontos, mas chegou na pontuação 0, ele acabou, tipo, vai ficar por aí. Perdeu 5 pontos, mas ainda vai continuar ali no 0. Não vai ter pontuação negativa. Então eu trago essa reflexão aqui também, que é a parte de jogos ligadas à saúde mental, que é mais um extra mesmo, porque tem total ligação, né? Essa parte de codificação, de criação de jogos, a saúde mental, né? E eu trago como exemplo aqui, por exemplo, o xadrez. Eu coloquei até uma imagem aqui, que é já comprovado que ele melhora a ansiedade, melhora o foco da pessoa, e isso tem total influência, né, na saúde mental. E além disso, é um jogo multiplayer, né? Que você pode jogar com amigos e tal, então é uma diversão mais garantida. E aqui é a conclusão, né, desse meu projeto, que é o que? Eu acabei me aprofundando mais nessa linguagem de C. Gostei dessa mescla, né, de programação com isso de jogo, até porque eu gosto muito de jogo também. E o tema que eu escolhi para o projeto foi, inclusive isso, foi a parte de jogos. Eu coloquei como jogos em geral, o meu jogo de perguntas e respostas. E como eu falei na reflexão, por isso que eu trouxe também, que acaba que o jogo tem essa influência de conseguir mudar o mental da gente, sabe? Melhorar. Quando você tá com algum problema, tá estressado, algo do tipo, você vai jogar ali, acaba se divertindo, acaba se desligando do mundo, entendeu? Então é isso. Obrigado e até a próxima, professor. Espero que tenha gostado da apresentação.